Olá, queridos irmãos e irmãs, em especial os amigos e amigas do Centro Espírita Harmonia e Fé, também todos aqueles que gostam das orientações que decorrem da doutrina espírita. É motivo de muita alegria para nós estarmos aqui novamente para trazer a reflexão de hoje. Antes de começarmos, elevemos todos nós o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador, primeiramente agradecendo-o pelo dom da vida, pela oportunidade abençoada que mais uma vez Ele nos concede de estarmos aqui neste planeta abençoado que é o planeta Terra, dando continuidade à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual, para que com isso possamos nos aproximar cada vez mais dele, nos colocarmos em sintonia com ele, com a sua vontade, e que possamos trabalhar na realização da sua obra. Agradecemos também ao Mestre Jesus pelo seu exemplo de vida para todos nós, pelos seus ensinamentos que estão aí através do seu Evangelho, como roteiro seguro para todos nós. Agradecemos também a Maria, nossa mãe de infinito amor e misericórdia por todos nós, pela humanidade, que ela continue sempre nos amparando e nos protegendo. Agradecemos também aos benfeitores espirituais, esses abnegados irmãos incansáveis, que estão sempre dispostos a nos acolher, a nos orientar, a nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Que Deus possa revigorar a cada dia as suas energias, para que vocês continuem nesta prática incansável do bem, nos ajudando a todo momento. Então, movidos por esse pensamento, por esse clima de harmonia, vamos elevar a Deus a oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, irmãos, o tema que nós preparamos para a nossa reunião de hoje, para a nossa reflexão, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Aí já na parte final desse capítulo, no campo dedicado às instruções dos Espíritos, está lá no item 9, a caridade material e a caridade moral. Começa assim esse item 9. Nós traremos alguns trechos, que nós consideramos apropriado comentarmos nesse momento, especialmente em razão da situação que nós vivemos, e vamos realizando alguns comentários. Amemo-nos uns aos outros. Então, é uma mensagem que um benfeitor espiritual trouxe através de uma psicografia, e que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, só esclarecendo esse ponto. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados na terra, todos seríeis perfeitos. Nada de ódios nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam,
E não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um infeliz, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós. E então, qual será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Então, nesse ponto, o benfeitor espiritual nos esclarece, né? Que diante da nossa pluralidade de existências, pode ser que ao contato com um irmão necessitado, se nós tivermos o mau proceder de repeli-lo, pode ser que naquele momento nós estejamos repelindo, afastando de nós alguém que nos foi muito caro em uma outra existência. Podemos estar afastando de nós um irmão, um pai, uma mãe. Então, como nós não temos condições de reconhecer na atual existência aqueles que nos foram caros em outro momento, é importante também nos lembrarmos disso, né? Que pode ser que diante de nós esteja um ente querido de outra existência. Então, cuidemos de colocar o bem em prática a todo momento, né? Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa do ponto de vista material e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. Caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde, no momento, vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós. Quando na vida espiritual, que é a única real, estão, não raro, muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humanidade, mas do da caridade. Porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Então, nesse ponto, o benfeitor espiritual nos fala da caridade moral na tolerância, na compreensão, no amor ao próximo. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Cuidai sobretudo de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos sem cessar de tudo o que vos tenho dito. Ao repelirdes o pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Ele está falando da situação dele agora no plano espiritual. Teve a oportunidade de reencontrar um irmão a quem ele ajudou na terra e que agora, na nova situação no plano espiritual, ele está sendo ajudado por esse irmão a quem ele ajudou anteriormente. E o ciclo da nossa vida é bem isso, né? É através do auxílio mútuo que podemos crescer e evoluir. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. E assim, nessa mensagem,
a benfeitora espiritual que se identificou como Irmã Rosália. Essa mensagem foi recebida em Paris em 1860. E aqui no item 10, tem também um ponto muito importante que merece ser comentado. Meus irmãos, já ouvi muitos de vós se perguntarem: como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário? Então, essa muitas vezes é uma situação, é uma justificativa que nós damos para ficar prorrogando o momento em que nós vamos praticar a caridade, em que nós vamos estar dispostos a ajudar os nossos irmãos. Fica pensando que haverá sempre um momento mais oportuno, mais propício em que teremos melhores condições, sejam condições materiais, ou seja, até condições espirituais ou morais. E aqui o benfeitor vai nos esclarecer que todos nós temos condições de ajudar, independentemente do estágio em que nós estamos nesse momento. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças, já viciadas pelas más companhias e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais lhes repetir estas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isto também é caridade. Muitos dentre vós também dizeis: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areias que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus irmãos, a cada regimento novo, o novo general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. Essa é uma mensagem que foi assinada pelo
benfeitor espiritual que se designou Espírito Protetor, uma mensagem passada em Lyon em 1860. Bem, irmãos, não há dúvida de que a caridade material ainda é muito importante e é necessário que a pratiquemos constantemente. É a caridade que mata a fome, que agasalha o corpo e garante as condições de sobrevivência digna dos irmãos e irmãs que enfrentam uma situação de vulnerabilidade. Com relação à caridade moral, não é diferente em termos de urgência. Nesse momento, temos com preocupação percebido surgir uma pandemia dentro de outra pandemia, dentro dessa outra pandemia que nós vivemos. É uma pandemia formada por aqueles irmãos e irmãs que sofrem por problemas pessoais, muitas vezes dentro do ambiente familiar. Aqueles que já traziam algum desequilíbrio, que ainda que a duras penas se esforçavam para preservar a harmonia no ambiente doméstico, sentem agora faltar-lhes as forças. Sentem agora a situação se agravar. Nesse momento, irmãos e irmãs, todos nós devemos estar prontos para colocar em prática essa chamada caridade moral para com esses irmãos e irmãs que sentem o sofrimento e o desequilíbrio se agravar e sentem também as suas forças se esgotarem. Foi para isso, irmãos, que temos nos preparado há tanto tempo. Não podemos nos esquecer disso. É hora de colocar em prática aquilo que aprendemos. Todos nós podemos ajudar de alguma forma, ainda que não nos sintamos preparados para a tarefa. É preciso, irmãos e irmãs, primeiramente termos humildade. Não nos colocarmos em situação de superioridade, de maneira alguma. É preciso nos colocarmos a serviço de Jesus e da espiritualidade. Entender que somos instrumentos da misericórdia divina, que todos nós temos aqui uma missão a desempenhar. Entendermos que não somos salvadores nem donos da verdade e não devemos nos aproveitar da ocasião para impor ao outro, em situação de sofrimento e de fragilidade, nossas convicções, especialmente as religiosas. É preciso ter muito respeito e muito cuidado com o que será dito nesse momento. É preciso, irmãos e irmãs, antes de tudo, saber ouvir. Isso, saber ouvir. Mas ouvir com interesse sincero. Muitas vezes, o que o nosso irmão ou nossa irmã precisam é falar para alguém que se disponha a ouvi-lo ou ouvi-la com atenção, com interesse e sem pressa. Sem pressa. Nestas situações, não podemos ter a pressa de encerrar logo o assunto ou de interferir para expor de forma precipitada o nosso ponto de vista. Talvez
estes sejam os nossos grandes desafios nesse momento. Encontrar tempo para dedicar aos nossos irmãos e irmãs. Ouvir com calma, com serenidade, com atenção até o final. Sem querer interromper ou impor a nossa compreensão sobre aquele determinado tema. Pode ser, irmãos e irmãs, o que faz sentido para nós não faça para o nosso irmão ou para a nossa irmã que conversa conosco. Pode ser que ele ou ela, naquele momento de aflição, só queira desabafar, só queira dividir o fardo pesado. Nesse aspecto, todos nós temos condições de servir, de ajudar. E o campo de tarefas é bastante vasto nesse momento, irmãos. A oportunidade de servir, de trabalhar, está aí para todos nós. Basta olhar à nossa volta e dar abertura. Tem aqueles irmãos que tomam a iniciativa. Agora tem aqueles irmãos que ainda ficam fechados. Esses precisam de um pouco mais de atenção e que eles se sintam primeiramente acolhidos, que eles sintam um clima propício para colocar para fora aqueles sentimentos que eles trazem angústia, que eles trazem aflição, ansiedade. Então é importante que estejamos abertos a isso. Estejamos, irmãos, sempre prontos. E o momento nos conclama a todos. É o que Jesus espera de nós. E que possamos estarmos prontos para servirmos de instrumento para a realização da vontade divina. Então, irmãos, essa mensagem que nós achamos que seria urgente e necessária para o momento, e que possamos nos preparar sempre, estarmos sempre preparados para isso, cultivando em nós, em nosso ambiente familiar, a harmonia, a paz, para que aqueles irmãos que precisam desse apoio nesse momento sintam em nós um porto seguro, sintam em nós a presença de Jesus, que eles se sintam confortados e acolhidos. Que devemos sempre lembrar da máxima do Cristo, que é nos ajudando, que é praticando a caridade, que seremos nós também felizes e encontraremos a nossa paz interior. Jesus nos ensina isso, os benfeitores espirituais também nos ensinam isso constantemente. Nos preparemos, irmãos, para isso. O momento exige isso de nós. Então, encerrando a nossa reflexão de hoje, vamos pedir as bênçãos do Pai Celestial para o nosso ambiente doméstico, para o nosso lar, que ele seja protegido de influências negativas e que nós, colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, possamos cultivar também em nós o equilíbrio. E que a paz doce e suave do Mestre Jesus esteja conosco, com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos e com todos nós. Que assim seja.